Convidar, obrigada. Convidar o doutor Leonardo Mendonça, que é o médico coordenador aqui do grupo de imunologia e doenças raras do Hospital 9 de Julho, que vai nos falar sobre reações imunológicas graves, nos ensinar aí como descobrir o que causou, que é a nossa dúvida muitas vezes. Obrigada, Leonardo. Tá, joia. Obrigado, Flávia. Obrigado por aceitar, né, esse tema como lanche clínico, né? E assim, só queria fazer um pouquinho a gente pensar o quão importante é para a gente saber realmente, qual a importância, né, de saber sobre as reações alérgicas que as pessoas carregam para o resto da vida quando elas apresentam uma vez, né? Isso impacta diretamente dentro do hospital na segurança do paciente, né? Porque realmente existem várias reatividades cruzadas, não só com medicamentos, mas inclusive alimentos e também medicamentos e alimentos. Então a gente realmente tem que conhecer melhor e ter um perfil de segurança para poder saber o que a gente vai excluir, como que a gente vai excluir ou como que a gente vai realmente trazer a segurança. E, por curiosidade, eu pedi para o pessoal da informática olhar, por exemplo, naquele quadradinho do paciente que está internado, né, de alergia, quantos pacientes ficaram internados nos últimos 12 meses que apresentam alguma positividade naquelas exclusões de alergia a medicamentos. Então, a gente tem um número bem considerável de aproximadamente 12 mil internações no último ano, né, que apresentam reações alérgicas, de pessoas que dizem que têm reação alérgica. Se é verdadeira, se não é verdadeira. Então, assim, a gente realmente tem uma preocupação, tem que ter uma preocupação muito grande desses pacientes, justamente com relação à segurança. E existe uma coisa muito complicada hoje em dia, porque a gente taxar uma pessoa como alérgica a determinado medicamento, além desse estigma que a pessoa vai carregar o resto da vida, isso impacta na escolha de outros medicamentos ou na escolha de outros alimentos. E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, essas reações não são alérgicas, então a gente tem desses 12 mil, a gente poderia puxar para muitos poucos números de pessoas que realmente têm reações alérgicas ou imunológicas a alguma coisa, então a gente está impedindo até de usar determinados medicamentos por causa desse estigma que a pessoa carrega errado. E por isso que é importante a gente saber como que a gente faz para poder raciocinar, como que nós, imunologistas e alergistas, fazemos para poder organizar esse raciocínio, para poder identificar o que provavelmente causou, né? E a gente tem um grupo aqui no hospital de imunologia e alergia, né, que nós somos 4 ou 5 médicos que realmente tocamos a retaguarda aí desses pacientes, estamos disponíveis sempre que necessários, né? Então, toda vez que a gente fala de reação, como é que passa esse treco? Acho que é aqui. Então, toda vez que a gente... Não, não está funcionando. Tem que ligar aqui primeiro? Não. Pronto. Então, toda vez que a gente fala em reações imunomediadas ou alérgicas, né, decorrente de qualquer exposição a um provável antígeno, ou seja, antígeno é tudo aquilo que pode gerar uma reação adversa em uma pessoa que tem uma predisposição genética, a gente sempre pensa, opa, o que eu fiz aqui? Então, a gente sempre pensa na reação de acordo com essas formas de classificação, que é uma coisa antiquíssima, né, que chama reação de Gel e Kumbis. Toda vez que a gente vê uma reação adversa, seja ela medicamentosa, seja ela alimentar, seja qualquer reação de hipersensibilidade, inclusive sendo de origem autoimune, a gente sempre vai tentar encaixar ela dentro dessas 4 reações de Gel e Kumbis. Todas elas têm que encaixar dentro de alguma dessas formas, né? Então, a gente tem, né, dentro dessas 4 reações de Gel e Kumbis, a gente sempre diferencia elas através do mediador que vai desencadear a reação, sendo tipo 1, as reações mediadas por IgE, a tipo 2, mediadas por IgG ou IgM, ou às vezes mediada pelo complemento, a tipo 3, através da formação de imunocomplexo, está errado aqui em português, e o tipo 4, mediada por célula T. E o que vai resultar clinicamente são as formas bem prototípicas dessas reações. Então, sempre que a gente tiver uma reação do tipo 1, ela sempre vai ser uma anafilaxia. Nunca tem como ter uma reação tipo 4 gerando anafilaxia. Todas as vezes que eu tiver uma reação tipo 2, ela vai gerar ou uma citopenia ou uma citotoxicidade, como, por exemplo, que é o que acontece com a reação adversa ao contraste. Então, isso é uma reação tipo 2. Ou toda vez que eu tiver uma reação tipo 3, isso vai gerar ou uma vasculite ou uma reação do soro, que é
o maior protótipo, e a tipo 4, que é o que todo mundo aqui deve estar mais acostumado ou mais preocupado, que são essas reações adversas graves que acontecem dos pacientes internados, que eu estou vendo o pessoal da UTI, que a gente vê aqueles pacientes com NET, Steven Johnson, DRESS e outras coisas, né? Então, é sempre dessa maneira que a gente vai interpretar qualquer reação de hipersensibilidade. Ainda quando a gente fala de reação de hipersensibilidade tipo 1, eu vou dar uma breve visitinha só em cada tipo de reação. Toda vez que a gente um paciente tem uma reação de tipo 1, né, que a descoberta foi em 1920, através da exposição com anêmonas, né? Toda vez que a gente tiver uma reação tipo 1, os sintomas sempre vão ser semelhantes a esses, nunca vão ser não semelhantes a esses. Então, o paciente sempre vai se apresentar com asma, com rinite, pode ter dermatite aguda, pode ter alergia alimentar, né? O protótipo da alergia alimentar, ele vai desencadear urticária ou ele vai a reação anafilática em si. O que é importante a gente diferenciar? Porque a mesma forma clínica, a asma, a rinite, a dermatite, ou até mesmo a reação anafilática, ela pode ser mediada por IgE, que é quando aquele alérgeno tem uma proteína e aquilo tem uma capacidade de ativar uma IgE, ou isso não é mediada por IgE, quando eu tenho um antígeno que ele não tem uma proteína que é capaz de ativar uma IgE. Ou seja, da mesma forma clínica, eu posso ter dois tipos de hipersensibilidade tipo 1. Por que isso aqui é importante? Porque a reexposição ela pode causar reação alérgica novamente se houver uma reação IgE mediada. Se não for uma reação IgE mediada, a reexposição não vai causar uma nova reação. Por isso que eu estava falando que aquele paciente que é taxado porque uma vez teve uma reação alérgica enquanto estava com um quadro gripal e ele tomou uma dipirona, que aquilo foi uma reação não IgE mediada por causa da presença de um cofator. A reexposição à dipirona não vai expor ele a uma reação alérgica de novo, a não ser que ele esteja com o mesmo cofator que causou aquela vez. Então isso é extremamente essencial para nós, por isso que eu estava até falando com a Flávia, observar aquilo naquele momento, porque quando a gente define isso muito claramente, a gente tem segurança em liberar outro remédio, ou até mesmo liberar o remédio da mesma classe, porque a gente sabe que não vai causar reações semelhantes nesses pacientes, né? A hipersensibilidade tipo 2, que é uma reação que a gente vê pouco, né, porque realmente uma reação mais rara, elas são mediadas por anticorpos e elas podem gerar tanto manifestações autoimunes, por isso que às vezes quando você pede a avaliação da gente na UTI, a gente começa a pedir um monte de autoanticorpos, porque isso pode gerar autoanticorpos e é uma sugestividade de que aquilo está tendo uma reação do tipo 2, né, que houve a formação de autoanticorpos. Por exemplo, um exemplo bem clássico é a formação de citopenias autoimunes em pacientes que estão recebendo penicilina há muito tempo ou derivados da penicilina. Então, o paciente está recebendo, de repente ele começa a fazer anemia hemolítica com DHL alto, ou começa a fazer plaquetopenia. Isso é uma reação tipo 2 nos pacientes com citopenias. Isso comumente, quando você chama a hematologia para avaliar, ele fala assim, isso é medicamentoso. Esse medicamentoso que a hematologia dá o diagnóstico é uma reação de hipersensibilidade do tipo 2. Você tem que esperar ou tirar o remédio para poder aquilo acontecer. E aqui existem outras formas que os anticorpos tipo IgG ou tipo IgM também podem causar, que são reações de hipersensibilidade bem mais autoimune em si e não só medicamentosas, que eu não vou ficar abordando aqui hoje. Passou, né? Aqui é só para poder matar um pouquinho da curiosidade, como que um remédio pode, por exemplo, gerar anemia ou plaquetopenia autoimune, né? Então, ele forma uma reação cruzada com esse apiteno do medicamento, que tem uma similaridade com o apiteno, com a membrana da hemácia ou com a membrana da plaqueta, né? E isso faz uma reação de hipersensibilidade cruzada e o paciente começa, depois de vários usos, né? Para poder o paciente começar a ter esses fenômenos autoimunes. As reações de hipersensibilidade tipo 3, que são essas reações mediadas por complexo antígeno-anticorpo, podem ser tanto sistêmicas ou podem ser localizadas, né? Existem as reações mais autoimunes clássicas, por exemplo, as pneumonites de hipersensibilidade, que é uma tipo 3A, que a gente chama, então, é o paciente que fica em contato com o passarinho, né, o tempo inteiro dentro de casa, ele começa a sensibilizar a proteína do pássaro, do pombo, na verdade, e ele começa a fazer pneumonites de hipersensibilidade, com eosinofilia, com infiltrado eosinofílico, que isso é uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. Aqui no contexto intra-hospitalar, a gente pode ver mais frequentemente doença do soro, que também é comum em pacientes que começam a receber antibiótico sistêmico
durante muito tempo, né, ou durante, por exemplo, endocardite infecciosa, o paciente fica recebendo antibiótico durante muito tempo. Então ele começa a fazer anemia, começa a fazer fraqueza, começa a formar nódulos nos membros inferiores, febre e consome o complemento. Então isso é uma reação do tipo, pode falar. Sim, tende a fazer reação doença do soro. Então, é um efeito colateral, é um evento adverso, também é muito clássico, mas a gente talvez seja pouco reconhecido, porque a pessoa, quando ela começa a fazer esses sintomas, geralmente a gente troca por achando que está tendo outras pioras, seja outra coisa, então a gente acaba ficando sem diagnóstico, mas às vezes a gente vê essas manifestações. Mas outras manifestações também são comuns de ocorrer, tipo vasculite, igual a gente teve esses dias para trás um outro paciente, então eles começam a usar determinados medicamentos, eles começam a fazer depósitos purpúricos nos membros inferiores, e isso é uma reação adversa também, que a gente tem que ficar, e outras reações adversas a medicamentos também são caracterizadas como reações do tipo 3, né? Ah, por que que é importante a gente classificar? Quando a gente classifica essas reações, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se existe algum medicamento ou alimento envolvido. Então, normalmente, a maioria das vezes, desculpa, a maioria das vezes, quando chamam a gente chamam por haver já uma suspeita, mas a gente tem que perguntar, né? Porque existem formas de reações adversas que são idiopáticas e também existem outras coisas que simulam todas essas reações. Então, a presença de determinados medicamentos ou alimentos, ele é extremamente essencial. Então, a história clínica é muito importante. Obviamente, as pessoas tendem a fazer várias confusões com isso daqui. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho como que a gente faz para saber se aquela informação realmente é verdadeira ou não, né? Mas é tudo baseado em tempo de exposição. Por que que eu estava falando com a Flávia também? É extremamente essencial a gente definir o que está acontecendo. Porque se uma reação é tipo de reação do soro, ou tipo 3, ou seja, houve a formação de vasculite, houve um depósito purpúrico, isso é um tipo de reação que provavelmente não vai acontecer quando eu reexpor o paciente. Mas se aquilo formou uma bolha na biópsia de pele, tem realmente uma necrólise epidermose, então isso realmente é uma reação tipo 4. Então, isso é muito importante para a gente definir a forma de reação. Eventualmente, a gente só de olhar, a gente consegue bater o olho e falar com bastante experiência, né? A gente fala, isso aqui realmente é Stephen Jones, isso aqui é uma DRES, isso aqui é uma pega. Mas muitas vezes, em mais ou menos 55% dos casos, existe um overlap inicial dessas doenças que a gente não consegue diferenciar clinicamente o que é o quê. E depois que a gente dá corticóide, obviamente isso vai desaparecer. Por isso que é importante, às vezes, nesse quadro inicial, quando a gente olha e fala, não tenho certeza, fazer a biópsia, porque eu sei o que vai ser depois, né? Também é muito importante definir a gravidade, principalmente nos casos de anafilaxia. Não, a pessoa fala, eu comi um mamão e passei mal, quase morri. O que que foi quase morrer? Né? Você foi pronto-socorro, alguém precisou te dar adrenalina, alguém precisou te dar corticoide sistêmico? Não, não precisou. Então, realmente deve existir uma supervalorização dos sintomas de ansiedade, outros sintomas que são comuns surgirem quando a pessoa também passa mal. Ou a pessoa fala, eu tomei um anticonvulsivante e quase morri. O que que foi quase morrer? Né, você foi para o hospital, eu fiquei lá 22 minutos, que foi o tempo de esperar e passar em consulta e foi embora. Então, realmente, não foi uma reação grave. Uma reação grave, ela fica aqui 15, 20 dias, acaba ficando em internação hospitalar. Então, essa definição para a gente também é bem importante, né? A cronologia, isso aqui é o passo fundamental de toda a investigação do que realmente causou aquela reação. Por quê? Porque as reações tipo 1, elas só acontecem até 24 horas após a exposição. Então, uma pessoa que vem aqui no hospital porque tomou dipirona segunda-feira e hoje, quarta-feira, teve uma urticária, isso foi uma reação tipo 1, não foi uma reação tipo 1 secundária de dipirona, porque já tem muito mais tempo entre a exposição e a reação que aconteceu. A mesma coisa, a forma anafilática tipo 1, por exemplo, uma pessoa come um abacaxi, e dali, uma semana, ela começa a ter lesões orais, um monte de coisa. Isso é uma reação tipo 1 secundária ao abacaxi? Também não é, porque a cronologia entre a reação e o desencadeamento de lesões não é sugestivo. Como é o contrário, por exemplo, nas reações tipo 4, que são aquelas reações bem mais graves. Aquela reação tipo 4, tudo que ocorreu até pelo menos 3, 4 semanas antes do evento é factível e a gente deve levar em consideração. É um pouquinho mais complicado. Então, a pessoa que internou por causa de uma reação adversa grave, que a gente confirmou, isso aqui é uma NET.
tudo o que aconteceu nas últimas 3, 4 semanas, a gente tem que levar em consideração para poder a gente investigar. Mas tudo aquilo que aconteceu um dia antes, provavelmente também não vai ser, porque não deu tempo suficiente para a formação da ativação dos linfócitos para acontecer. Mas também é tudo aquilo que aconteceu 4 meses antes, não tem muito sentido. Eu vou dar um exemplo também bem legal aqui, porque é o que acontece com as próteses de mamas hoje em dia, né? A mulher coloca a prótese, depois de 20 anos, ela começa a ter um monte de sintoma que a gente chama de asa, fica inventando um monte de coisa. Tem reação? Tem lógica essa reação? Não tem. Tem muito tempo de exposição para aquilo ter gerado uma hipersensibilidade à prótese. Pode ter acontecido 1 bilhão de coisas confusas nesse período? Pode. Então, novamente, isso não é uma reação de hipersensibilidade. Enfim, levar em conta tudo isso que eu estou falando, que são esses mecanismos imunológicos, né? A gente tem que pensar com racionalidade de acordo com o ponto de vista clínico. Então, olhar para um quadro anafilático, olhar para a citopenia autoimune, olhar para uma doença do soro, olhar para a reação tipo 4 e pensar qual tipo celular que está envolvido para eu realmente buscar o agente disso tudo, né? Isso aqui também é só porque é uma coisa lógica, né? Por que eu tenho que classificar? Porque quando eu entendo, eu facilito a investigação. Então, a pessoa veio aqui para anafilaxia, eu sei o que eu tenho que investigar. 24 horas eu vou ter que fazer algumas coisas. Isso facilita o tratamento, porque se você reconhece a forma, rapidamente você faz o diagnóstico preciso e você faz o tratamento específico. E a gravidade me permite a estratificação, porque a pessoa, obviamente, ela vai desenvolver um comportamento ansioso frente a isso. Então, se é uma reação extremamente grave, realmente eu vou ter que oferecer kit de ação, kit de emergência, vou ter que oferecer um kit para a pessoa sair andando. Às vezes a pessoa vai ter que carregar o resto da vida vários relatórios do que ela pode e o que ela não pode usar. Agora, se não for uma reação grave, eu também não vou me preocupar tanto e não vou fazer essa estigmatização, né? Para nós, quando a gente está em formação, é muito importante a gente saber o que foi, para a gente começar a comparar um paciente com o outro, para a gente poder estabelecer metas e traçar novas formas de condutas, né? E realmente para a gente observar essas padronizações dos tipos 4, que é muito simples, não é tão complexo assim, né? Para a gente poder começar a realmente criar protocolos de tratamento, para facilitar, para poder facilitar toda a reação. Eita, ficou trocado. Então, só para falar um pouquinho da reação do tipo 1, da tipo anafilática, né? Aqui eu só queria mostrar quais são os sintomas sugestivos de anafilaxia. Isso aqui é um guideline muito legal da WHO, World Allergy Organization, que mostra passo a passo como reconhecer, quais são os agentes, como tratar os pacientes, né? Então, os sintomas de anafilaxia, eles são bem clássicos, são visíveis. Então, é óbvio que a pessoa bate aqui no hospital, você vai reconhecer o sintoma de anafilaxia, mas que aquilo tenha se iniciado 24 horas. Uma pessoa que está com urticária 1 semana não é uma forma de anafilaxia, mas aquilo se iniciou 24 horas após ingerir determinado alimento, determinado medicamento. Eu, Leonardo, tenho anafilaxia abacaxi. Então, se eu como abacaxi, em 15 minutos eu começo a ficar com urticária, depois eu começo a ficar com a dispneia, depois eu começo a ficar rouco, depois eu desmaio, alguém vai ter que me entubar, porque eu vou saturar baixo até me dar adrenalina, entendeu? Mas reconhecer outras formas de anafilaxia, outras apresentações de anafilaxia, principalmente no paciente hospitalizado, é muito importante. Então, como esses pacientes realmente estão recebendo, por exemplo, durante a infusão de medicamentos, eles recebem, na maioria das vezes, pré-medicamentos, que é o corticoide ou o antialérgico. Isso vai inibir a formação destas manifestações clássicas, principalmente a cutânea, que é o que faz a gente reconhecer inicialmente. Então, ele vai se manifestar, geralmente, somente com hipotensão. Ele começa a ficar com hipotensão e isso é um sinal de anafilaxia secundária à infusão de medicamento, né? Por isso que quem lá no B1, na enfermaria da gente, a gente não gosta de fazer pré-medicamento, porque a gente já sabe que esses remédios pré só inibem essa fase aqui, mas não inibe o choque que pode acontecer depois. Ele também pouco inibe a formação de broncoespasmo. Então, realmente, não é uma questão mais complexa que durante a infusão a gente tem que ficar de olho também, né? Em crianças também, né, em bebezinhos principalmente, que a gente não fala, né, eles não veem o que está acontecendo, então realmente tem que prestar em outros sinais, hipotensão, às vezes sinais de broncoespasmo, poder reconhecer também. É muito importante porque às vezes a pessoa fala para você assim, Leonardo, a minha primeira anafilaxia com abacaxi não foi porque eu comi, foi porque eu comi e fui correr. Eu comi, naquela época eu era magro ainda, eu comi, fui fazer exercício físico, durante o exercício físico eu tive anafilaxia, mas sem comer
sem fazer exercício físico, eu já tinha comido abacaxi e nunca tinha nada. Porque existem umas coisas que a gente chama de cofatores, né? Os cofatores durante o desenvolvimento de anafilaxia são extremamente importantes, porque a pessoa vem que no pronto-socorro, ela está com infecção aguda, ela tomou um remédio, ela vai ter realmente um quadro anafilático que sem esse cofator não vai ter essa anafilaxia. E existem inúmeros outros cofatores, né? Acho que está na outra aqui. Então, existem inúmeros outros cofatores, por exemplo, a idade é um cofator e é um fator prognóstico ruim. A mudança hormonal, mulher gestante, a mulher que está em mudança de tratamento hormonal também é um cofator. Quem se expõe a variação muito alta de temperatura, então a pessoa que está viajando de avião ou não. Então, existem inúmeros cofatores que a gente tem que preocupar. E existem também situações que vão piorar os quadros anafiláticos. Então, o paciente que está usando beta-bloqueador, o receptor está sempre ocupado, ele não vai ter resposta durante o tratamento com adrenalina tão eficaz quanto normalmente teria. Então, esse paciente tem um fator de risco de ter um choque anafilático mais grave, né? Existem também, por exemplo, doenças cardiovasculares por causa de ausência de retorno venoso. Então, existem inúmeros fatores de risco para os choques anafiláticos mais graves que a gente também tem que ficar de olho, né? E aqui, esse quadradinho é só uma coisa porque a gente vê algumas coisas às vezes, assim, que poderiam ter sido feitas melhores, né? Qual é o princípio básico de atendimento de um quadro anafilático? A anafilaxia é um quadro de vasodilatação generalizada, então a pessoa ela vai ter um choque distributivo realmente, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Chamar ajuda, obviamente, né? Como é o cursinho. Depois o que vai mudar o prognóstico do tratamento da anafilaxia não é ficar aplicando corticoide nem aplicar antialérgico, é aplicar adrenalina intramuscular. Né? Existe um local específico para aplicação da adrenalina, que é no terço superior do vaso lateral da coxa, né? Que isso facilita, isso aumenta a absorção e vai facilitar a aplicação por causa da região que é grande, né, também, né? Uma outra coisa que também muda muito o prognóstico é levar o membro inferior para poder aumentar o retorno venoso, né? E depois fazer infusão de volumes. Então, esses 3 passos são basicamente os passos iniciais que devem ser oferecidos a todas as pessoas com choque anafilático e que muda o prognóstico da conduta desses pacientes, né? O prognóstico do tratamento desses pacientes. Então, é só memorizar isso daqui, que é uma diferencinha que existe do ACLS normal para o ACLS, o AALS, que é a conduta de tratamento de anafilaxia, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais só também das SCARs. Por que a gente chama de SCARs? Severe Cutaneous Adverse Reactions. Porque no começo dessas reações a gente não consegue diferenciar uma da outra, e por isso que mudou o nome, de que antigamente a gente ficava tentando chamar ENET, Steven Johnson, PEGA, sei lá o quê, para todas de uma só, para uniformizar. Porque a gente não consegue diferenciar. A DRES é uma reação desencadeada pela ativação de eosinófilos, a NET Steven Johnson pelos linfócitos e a JEP, ou a PEGA, é desencadeada pelos neutrófilos. Então, são 3 tipos celulares diferentes, são 3 tipos de medicamentos, alimentos, ou seja lá o que for, que vão ativar cada um de forma diferente e também tem uma correlação com outras coisas de forma diferente. Então, é extremamente importante diferenciar uma da outra, né? Perdão. Então, a DRES, né, é uma reação grave dessas reações, de todas essas reações, até a mais frequente que a gente vê aqui no hospital, a que a gente mais frequentemente vê é a DRES, mas é uma reação que geralmente tem eosinofilia, apesar de não ser obrigatório, né? Os pacientes vão se apresentar com reação linfocitose com atipia ou não, tem aumento de transaminase, então os eosinófilos começam a infiltrar todos os tecidos, né? E as drogas mais comumente envolvidas na formação de DRES é a carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, oxcarbazepina, são os anticonvulsivantes de forma geral, né? E o que a gente mais frequentemente observa é que isso acontece durante a reativação de um quadro viral. Então, geralmente é o idoso que teve um AVC, começou a ficar com crises convulsivas após, o colega coloca fenitoína, o idoso já tem imunossenescência natural dele, ele tem uma reativação de um quadro viral, a combinação dos 2 fatores gera a formação daquela reação adversa extensa, com eosinofilia, com linfocitose, com transaminite, né, com aumento de enzimas hepáticas, e que isso só vai resolver quando a gente tirar o agente, só que a retirada desse agente a reação só vai acontecer
quando houver clareamento do vírus. Por isso que ela dura durante 3, 4 semanas, por isso que a gente obrigatoriamente tem que colocar corticoide, porque existe uma chance de infecção cutânea secundária. A NET Steven Johnson, os meninos da UTI estão aqui porque a gente está com um vírus super grave internado agora, né? São reações que acometem a pele e as mucosas. A gente diferenciava a NET Steven Johnson por causa da quantidade de porcentagem do tecido cutâneo acometido, apesar de ser uma bobeira no final das contas, é só uma classificação, mas tem uma importância muito grande quando a gente fala que aquilo provavelmente é uma NET, principalmente pela biópsia, por causa do desenvolvimento de necrose tecidual e necessidade de debridação realmente, né? Então esses pacientes geralmente eles evoluem com perda muito importante. Apesar de ter, é muito mais raro aqui ter envolvimento viral, mas pode acontecer, o micoplasma geralmente é uma infecção associada nesses pacientes, né? E o envolvimento de mucosa é o principal problema de todos os pacientes com essas reações graves, pelo risco de infecção secundária e também da limitação. Então, tem a formação de úlcera na córnea, formação de inúmeras úlceras na cavidade oral que não consegue alimentar, úlceras na cavidade vaginal, retal, essas coisas todas, né? E os medicamentos. Os medicamentos são praticamente os mesmos que podem acometer NET Steven Johnson e a própria DRESS. Então, é muito complexo a gente diferenciar um medicamento do outro para o risco de desenvolvimento de novas reações. Por isso, toda vez que o paciente desenvolve para uma forma dependente delas, a gente vai suspender tudo para o resto da vida, né? E existe um componente genético, mas aquela avaliação farmacogenômica que todo mundo faz hoje em dia não serve para nada ainda quando a gente fala em reação adversa a medicamento por causa de alergia, né? A pega, essa aqui é uma reação mais leve, mas é muito bem típica quando a gente vê. Então, o paciente começa a fazer umas lesões acneiformes no tronco, aquilo vai se evoluir para todo o corpo em até 2 dias, e se não tratar também vai infectar e vai ter reação sistêmica, né? A principal causa da pega geralmente são o diltiazem, né, seguido das aminopenicilinas e os antimaláricos em menor número ainda. A cloroquina também pode causar isso tudo, né? A gente geralmente trata com corticoide, mas elas evoluem também com o uso de colchicina. Então, depende do tipo de reação, da gravidade, para a gente poder tratar. Então, assim, na hora de investigar, né, como que a gente faz? Então, a primeira coisa que a gente faz, existe esse protocolo que a gente usa no HC para investigar todas as reações adversas, e é basicamente utilizado porque a gente usa a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Por isso que eu falo que é extremamente importante a gente ver o quadro agudo. Porque quando a gente vê o quadro agudo, é muito mais fácil de lembrar o que aconteceu nas últimas 3 semanas. Daqui 6 meses, a pessoa não vai lembrar o que aconteceu nas últimas semanas, então é muito complexo para a gente avaliar isso tudo depois. Mesmo porque isso vai gerar uma exclusão de coisas gigantescas, né? Obviamente, os sinais, o exame físico, né, mas sinais clínicos também para a gente é muito importante de como que aquilo ficou e o que teve de acometimento laboratorial, porque a gente também começa a diferenciar uma coisa da outra, e isso daqui é uma coisa que a gente sempre fala, que é uma coisa que faz parte do ENDA, né, desse protocolo de investigação, porque um dos locais mais comuns de ocorrência de anafilaxia no ambiente intra-hospitalar é na sala intraoperatória. Então, o paciente entra para fazer uma cirurgia, geralmente eles já fizeram um monte de cirurgias algumas vezes, e eles começam a ter anafilaxia no começo e pré-operatória ou intra ou pós-operatória. E aí, essa ficha do anestesista é extremamente importante para a gente que depois começa a avaliar qual que é a provável droga que causou anafilaxia, porque isso é o que vai ajudar a gente. Isso aqui geralmente às vezes é mal preenchido, é preenchido incorretamente, com letras que a gente não consegue definir ou decifrar o que está acontecendo, e por isso que é importante quando a gente, às vezes dentro do hospital também, né? Existem hoje inúmeros testes ou formas de investigar isso, né? A gente tem testes cutâneos, então toda vez que eu suspeito que um paciente teve uma reação tipo 1, que é tipo anafilática, e eu vou fazer
algum teste, neste sentido, os testes de IgE têm cabimento, eles fazem sentido. Mas se o paciente teve uma reação tipo 4, tipo celular, pedir IgE para medicamento não vai adiantar nada, porque não faz sentido naquele caso, né? Mas se esse paciente fez uma reação tipo 1 e não o IgE deu negativo, e mesmo assim a gente suspeita que aquele seja a causa, e não tem outra condição no mundo dele fazer outro tratamento sem ser com aquele medicamento, então a gente vai prosseguir, por exemplo, com testes de provocação, que a gente interna o paciente, a gente dá o medicamento, às vezes com placebo, para poder evitar reações que não são realmente alérgicas, para poder a gente ver se isso é a causa ou não da reação. Existem testes in vitro, então em vivo, né, desculpa. Então a gente pode pegar o medicamento, então dipirona, por exemplo, foi a dipirona, eu quero ter certeza que foi a dipirona, ficou maluco porque quer saber se foi a dipirona. Então eu posso pegar essa dipirona, eu posso diluir ela, eu posso fazer um teste cutâneo, eu posso fazer um intradérmico de reação imediata, se eu acho que aquilo aconteceu de forma imediata. Ou eu posso fazer um intradérmico de reação de leitura tardia, se aquilo aconteceu 3, 4 dias após a exposição. Então existem formas de investigar, né? A gente pode fazer testes de contato também, né? Que existe um valor preditivo até considerável para essas reações tipo DRES e PEGA, porém a gente sugere não fazer, porque mesmo o teste de contato ele pode levar a reativação da doença de base. Então a pessoa tem DRES, você coloca só um pouquinho de SNU nas costas, isso pode desencadear novamente a doença. Então existem inúmeras formas de investigar aquilo, que o quanto antes a gente souber é melhor para poder a gente deixar isso tudo mais organizado, né? Existem promessas de que testes in vitro vão surgir agora, com dosagem de citocina, teste de ativação de basófilo, um monte de coisa, mas isso ainda não tem nenhuma utilidade na prática clínica, né? Então, aqui só exemplo, esse aqui é um quadro, foi um caso que aconteceu semana passada, extremamente bonito, porque um paciente teve um choque anafilático intraoperatório, ele veio de Manaus para fazer a cirurgia, ele teve um choque anafilático dentro do centro cirúrgico, não conseguiu concluir a cirurgia, a gente foi chamado no mesmo dia, foi perfeito, a gente já coletou dados, a gente já entendeu o que provavelmente tinha acontecido, a gente já fez toda a programação, em 48 horas antes da próxima programação, ele já internou, fez o teste, a gente chamou o anestesista e a gente já pediu para ele uma outra opção acho que foi o Propofol que deu positivo. A gente chamou o anestesista e falou, não, qual é uma alternativa que você quer usar para a gente também testar aqui, para ver se isso é seguro, pelo risco de reação cruzada entre os medicamentos. Testou, deu negativo, o paciente fez a cirurgia e foi embora para casa. Então esse é o exemplo perfeito do que deveria acontecer nessas formas de reação anafilática, né? E aqui, por exemplo, um paciente que teve reação anafilática durante a infusão de rituximab, né? Não existe outra opção terapêutica. Existe somente aquele medicamento que o paciente vai fazer. Nesse sentido, nesse caso, faz sentido eu fazer teste cutâneo? Não, porque realmente eu já sei que foi aquilo, eu já sei que aquele medicamento vai ser necessário, não faz sentido eu ficar fazendo um monte de exame para rituximab ou alguma coisa. Então aqui a gente vai partir realmente para tratamento, né? Então existem protocolos de dessensibilização quando ocorrem reações do tipo IgE. Contudo, quando a reação não é IgE mediada, não adianta eu fazer protocolo de dessensibilização. Então, a gente vê muitas vezes o pessoal chama a gente para poder fazer dessensibilização a Bactrim quem teve Steven Johnson. Tipo, não tem como fazer isso, entendeu? Não tem condições de fazer isso. Nem forçar a barra não dá certo, entendeu? A gente vai ter que fazer somente se tiver reação tipo IgE mediada, né? Então, a gente faz e isso funciona. A gente tem feito com muita frequência dos pacientes aqui. Agora, nos pacientes com NET, por exemplo, a gente vai ter que elencar todos os medicamentos envolvidos nas últimas 3, 4 semanas, tudo o que aconteceu, para a gente caçar se existe ou não cofator. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Então, tem que ficar muito claro se existiu ou não um cofator infeccioso naquilo tudo, né? A gente vai dessensibilizar de jeito e maneira, não existe essa conduta nessa situação, né? A gente vai realmente, a única coisa que a gente tem a fazer aqui é exclusão do medicamento e o mais importante, de coisas que podem ter reatividade cruzada. Então, determinados anticonvulsivantes, a reação acontece pelo anel aromático e determinadas são somente pelo radical livre. Então, a gente sabendo qual foi o anticonvulsivante que causou dessa situação, por exemplo, a gente não vai excluir determinadas classes, porque a gente sabe que pode dar com segurança, né? Obviamente, excluir tudo é uma solução, você pode excluir tudo, mas isso estigmatiza o paciente e limita ele de fazer tratamentos, que é o que a gente vê no dia a dia, né?
Existe muita discussão sobre a farmacogenômica, sobre o uso desses testes. Eu ainda não vi nenhuma utilidade nisso, custa muito caro, não é barato. Então, ficar incentivando os pacientes a fazer esses testes ainda não é uma coisa legal, né? Talvez no futuro isso vai ajudar a gente, tá? Obrigado, era isso que eu queria falar. Eu espero não ter passado o tempo. Não, foi até rápido, né? Ótimo, então aqui é meu e-mail, né, para quem precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa. Nós temos a equipe de retaguarda todos os dias no hospital, né, então sempre que precisar pode chamar a gente também. E estou aí para tirar dúvidas. Doutora Marisa com certeza tem dúvidas. É, Bom, pessoal, desculpa que eu estava desde o começo, mas eu não pude entrar porque estava uma regulagem errada aqui no meu sistema, então eu não estava aparecendo. É, de qualquer forma, o Centro de Estudos agradece muito vocês terem vindo para fazer essa apresentação. Sim, a gente tem dúvida o tempo todo. Uma das coisas que você falou logo no início é de que a boa parte das vezes fala que tem, mas não tem a reação alérgica. Acho que isso mais atrapalha, quer dizer, é das coisas que mais atrapalham, gente, porque o paciente vem É, com a informação de que tem reação alérgica ou aparece alguma urticária e aí você fica sem saber o que é, e é, também a- essa estigmatização é extremamente difícil depois de tirar. Uma vez que ela foi colocada, ninguém mais consegue tirar do paciente de que aquela informação seja verdadeira. Por isso que é muito complicado. Existem formas da gente desrotular esses pacientes? Existem. Então, a principal forma que a gente usa para fazer nem é ficar pedindo IgE sérica para tudo quanto é coisa, não ajuda. Pelo contrário, atrapalha, porque você corrobora a ideia de que a pessoa realmente possa ter aquilo, né? O que a gente faz, às vezes, quando existe essa necessidade de desrotular e a pessoa tem vontade, a pessoa, por exemplo, em situações de extrema necessidade de uso de medicamento, fazer a provocação, o que é muito importante ser feita de forma correta e em um ambiente seguro. Por quê? Frequentemente, o número, a frequência de componentes psíquicos nesses pacientes é bem alta, né? Então, a gente tem que internar, a gente tem que fazer isso com uma pessoa treinada. Então, os meninos lá do B1, todas elas foram treinadas para fazer aquilo, porque a gente tem que fazer com placebo, a gente tem que dosar a triptase sérica caso o paciente tenha sintomas que ele fale que seja anafilaxia, para a gente deixar muito bem comprovado de que aquilo não é anafilaxia, porque essa é a única forma que a gente vai ter, no final das contas, se na conversa não funcionar, de desrotular o paciente. Mas se precisar também, a gente pode fazer, né? e a outra coisa que eu queria te perguntar tem pacientes que falam assim, não posso tomar nenhum antibiótico, porque tal antibiótico me dá tal problema, tal outro me dá outro problema, quer dizer, coisas muito diferentes. Isso é uma coisa comum, que é Sim, é comum uma queixa essa muito frequente, informação, é uma mas eu queixa quero saber. frequente, né? E é uma ocorrência também frequente na população geral, principalmente porque a maioria das vezes são eventos adversos. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico das pessoas que falam que não podem usar Berotec porque fala que tem alergia. O que é alergia? Eles vão no pronto-socorro, porque está com crise de asma, vai usar o beta-2 e aquilo vai dar taquicardia. E aí eles falam que isso é sintoma de alergia, né? Ou, por exemplo, o paciente toma antibiótico, levofloxacina, idoso, ou ciprofloxacina, ou até criança às vezes, aquilo dá dor articular, mas é um evento adverso esperado do medicamento, isso não é um evento alérgico, e isso às vezes acontece até com a mesma classe, ele toca de levofloxacino para ciprofloxacino, para norfloxacino, e ele vai ter o mesmo sintomas, fala, eu não posso tomar nenhum antibiótico, né? Isso não é um evento alérgico, isso é um evento adverso, né? Que não necessariamente nem precisa usar, primeiro, não é caracterizado como exclusão para outros medicamentos. A gente não precisa excluir todos por causa daquilo, né? Às vezes fala assim, então o que eu vou fazer?
Então, primeira coisa, quando aconteceu um evento adverso, existe necessidade de obrigatoriedade? Existe no caso, por exemplo, da asma, não tem como controlar com outra coisa, até onde eu saiba, né? Então, a gente vai ter que fazer, a gente faz em doses menores, maior diluição, porque às vezes depende da concentração, ou a gente faz mais espaçado, com uma frequência menor. Esse manejo, né, de diluição, concentração e velocidade de infusão, isso impede o surgimento de eventos adversos. Agora, se tiver necessidade de usar um antibiótico, mas eu usei levofloxacina e não tive dor articular. Tem outro antibiótico que trate a mesma condição? Tem. Então não vamos ficar perdendo tempo batendo boca por causa da levofloxacina? Não. A gente vai usar um outro medicamento que seja seguro, que seja eficaz e vamos seguir a vida em paz. Entendeu? Acho que foi claro? Sim, Acho a dúvida que eu fico assim, pacientes que dizem assim, tal coisa me dá urticária, tal outra me dá crise de bronquite, tal outra me dá, assim, entendeu? Ele tem sintomas totalmente diferentes pelo relato, né? Com cada Sim. coisa. Perguntando, isso é comum? A frequência de doenças psiquiátricas associadas a quem tem esses múltiplas alergias múltiplas também é muito frequente. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado realmente para rotular e tentar desrotular é observar se isso não é realmente uma somatização ou até outros sintomas psíquicos que não realérgicos realmente. Existe alergia múltipla, que é o que a senhora está falando, né? Existe. Existem pessoas que realmente têm alergia a tudo quanto é coisa. Nestas situações que são extremamente raras, essas alergias verdadeiras múltiplas, a principal coisa que a gente tem que excluir é mastocitose sistêmica, que é uma condição na qual ocorre uma proliferação clonal, é quase um mieloma, né, mas é um mastocitoma, é uma formação de clonal de células alérgicas. Aí a pessoa realmente começa a ter alergia a tudo. Pode ser que isso aconteça em algumas pessoas? Pode. A maioria das vezes isso é verdadeiro? Isso não é verdadeiro. O que a gente pode usar de recurso na conversa, né? Quanto tempo após você desenvolveu essa urticária? Após tal coisa. Quantas vezes você tomou depois o mesmo medicamento que deu a mesma coisa? Então a pessoa fala assim: eu tive alergia à penicilina lá na infância e não posso tomar de jeito maneira. Mas eu tomei amoxicilina semana passada. Quer dizer, não é verdadeira essa reação. Essa a gente pode. Tem vários argumentos que a gente pode fazer durante a entrevista em si para poder já ir desrotulando determinadas reações, né? E realmente isso às vezes atrapalha demais a questão, né? Nós tivemos um caso de um paciente que ele tinha uma osteomielite complexa, crônica, já de vários anos de evolução, e aí ele tinha vindo já com outros tratamentos antibióticos, apesar de que não tinha conseguido identificar a bactéria. Por fim, a gente conseguiu identificar a bactéria, era um Staphylococcus aureus comum, porém extremamente resistente a praticamente tudo. E tinha um antibiótico que a gente podia fazer pelo antibiograma, e que aí o paciente recusou, porque disse: já tentaram me dar esse antibiótico e eu tive uma pneumonite eosinofílica. Só que essa pneumonite eosinofílica que ele disse que teve com o antibiótico, que foi a daptomicina, que realmente descrito que pode acontecer, ele não tinha tido o exame com uma biópsia ou sequer uma endoscopia para colher material para ver se era mesmo. Simplesmente rotularam ele de pneumonia eosinofílica e ele não podia tomar isso, e sendo que era o único antibiótico que servia para ele. E aí a gente falou: olha, não é impossível, mas é raro, e além disso, o modo como foi feito esse diagnóstico, ele tinha tido também Covid misturadamente. Então, a gente entendeu que possivelmente devia ser alguma coisa desses Covids longos que fica dando problema pulmonar a mais longo prazo. E aí a gente falou: bom, vamos ter que dar o antibiótico, se é o único que serve, vai ter que ser esse. E E ele realmente ele teve? não teve nada, teve nada. Ele tolerou, tudo bem, e felizmente para ele, né? Porque realmente a gente não tinha outra opção. Mas é uma coisa
E você fica Esse é um problema bem preocupado. grave de você rotular uma pessoa como alérgica a determinado medicamento e principalmente esses pacientes que se internam frequentemente com doenças crônicas, né? Você acaba rotulando ele com um diagnóstico de alergia ou de alguma coisa e depois isso começa a funilar e não ter mais outras opções e a pessoa começa a entrar num sofrimento psíquico intenso, né, por causa daquilo, sendo que necessariamente não tem. Então é importante realmente desrotular isso. Eu acho, Leonardo e doutora Marisa, que tem uma questão que a gente coloca, que eu achei muito interessante, você falou a questão da reação adversa à droga de ser diferente da alergia. E, na verdade, o que acaba acontecendo é que quando a gente, no hospital, quando a gente registra isso, a gente registra sempre como alergia. Né? O registro é sempre alergia, a gente não tem essa diferenciação. E às vezes ele fez uma plaquetopenia com o uso de uma medicação X. E ela fica ali como alergia, na verdade. O que fica no nosso sistema é alergia. E muitas vezes a gente não sabe o que foi, né? É como se fosse uma reação alérgica de pele, que pode ter uma anafilaxia ou alguma compressa. E isso atrapalha bastante mesmo, porque a gente não tem essa diferença. O paciente faz um delírio com o uso de cipro. É uma coisa que acontece. Eu lembrei recentemente de uma paciente minha que internou que estava lá, alergia a cipro. E não é alergia, ela ficava confusa, a família contava como uma alergia. Mas, na verdade, não é alergia, né? Não é alergia, Isso exatamente. Isso atrapalha a vira uma vida, né? confusão muito grande para nós depois que vamos ver esses pacientes talvez no ambulatório, porque ele chega com o diagnóstico, eu tive uma reação alérgica à ciprofloxacina lá com a doutora Flávia. Falar, Flávia é boa, porra, por que que ela tá... E a gente fica aquilo lá rastreando. A gente vai ter que expor o paciente, porque a gente não vai saber se isso é verdade ou não. Eu não vou ficar perdendo a hora da Flávia ligando para ela toda hora para saber disso, para ver os milhões de pacientes que ela vê. E a gente vai ter que expor o paciente a uma provocação, a gente vai ter que expor o paciente realmente a uma terapia, às vezes, de sensibilização ou indução de tolerância, que muitas vezes não é necessário também. Além da estigmatização que a doutora Maria está falando. Então, um idoso que interna e fez 5 delírios por causa de 5 classes diferentes de medicamento, ele vai levar uma exclusão de 5 classes de medicamentos diferentes. Então, a lista é gigante, né? E vai só somando. Mas aí, paciente internado, eu acho que uma das coisas muito importantes, e eu bato muito nessa tecla, é você documentar muito claro o que aconteceu e deixar no teu documento geral, e quando você tem essas reações, deixar no resumo de alta, porque é o que o paciente vai levar para o médico dele, né? O documento que ele tem é aquele. Então, acho que isso é uma coisa que vale para todos nós que trabalhamos em hospital e que recebemos e damos alta para esses pacientes, porque isso te ajuda muito. Você escrever, troquei ciprofloxacino por delírio, troquei heparina por plaquetopenia. Você sabe o que é que está acontecendo. Se você não colocar, o paciente guarda como eu não posso nunca mais usar, né? E o nunca mais, ele é estigmatizante demais. Os relatórios de altas, eles são essenciais, realmente. Todo esse sumário do que aconteceu é muito importante. Só que realmente a gente vê com pouca frequência o sumário bem feitinho, bem preenchido, e principalmente para nós, obviamente, meu lado, né? Eu tô falando dessa reação. Aquele ponto nunca vem muito bem descrito, né? Nesse dia aconteceu tal coisa. Então a gente vai ter que pedir o prontuário para abrir, é uma coisa bem complexa para a família e para a gente também, né? Para poder reestudar isso tudo. E obviamente que a pessoa não vai lembrar. Às vezes isso aconteceu no meio da tarde, foi alguém que foi lá ver só mais ou menos e não documentou, só retirou naquele momento. Alguém que está na virtual tem alguma outra pergunta ainda? Eu vou apostar, já que eu estou aqui também. Você falou de DRESS, e que você tem aquele estímulo viral, né? Que pode. É só viral, ou se você tiver algum, como você falou, por exemplo, da reação anafilática, que se você tem um cofator. No DRESS isso também funciona. O paciente que tem está com uma infecção bacteriana e faz uma reação alérgica, isso vai ser mais prolongado, é mais grave, eu preciso prolongar mais a corticoide-terapia, como Não. você vê isso? Não, assim, os cofatores por exemplo, porque assim, a ativação do eosinófilo, ela independe, eosinófilo em si, né, não do mastócito. A ativação do eosinófilo em si, ela depende muito mais realmente de quadros virais, e principalmente vírus da família herpes e alguns COVID, algumas pessoas com COVID também vão ter essa chance maior. O quadro bacteriano, assim, esse pico de citocinas que se forma durante a reação inflamatória aguda da CIRS ou da sepsis em si, ela também pode ser um cofator para ativação eosinofílica. Frequentemente a gente não vê isso. A gente pode até utilizar isso naquele contexto, naquele momento, só que é difícil a gente fazer essa relação de casualidade, porque naquele momento geralmente tem tanta coisa
né, no paciente que está séptico, que fez uma DRESE, que estava com bilhões de coisas, drogas vasoativas, a gente não consegue estabelecer uma reação muito lógica, clara e pura sobre isso. Pode ser, em teoria, sim. A gente vê isso com frequência? Não. Mesmo porque talvez a gente não considere isso quando a gente avalia. Bom, pessoal, a gente está quase no nosso horário. Queria que vocês fizessem suas considerações iniciais, o Flávio, a Flávia e o Leonardo, para a gente poder encerrar, então. Não queria agradecer novamente, né? Eu tinha que fazer 2 lanches clínicos no ano, esse já é meu terceiro. Então, obrigado de novo pelo mais um lanche clínico. E estou à disposição aqui no hospital. Eu, Alex, Jaque, Maria, não, e Paulinha, né? A gente está à disposição para quem precisar o tempo inteiro aqui no hospital para chamar a gente. Aqui no centro médico, né? Mas vocês ficam à distância, né? Se chama, se tiver. A Porque gente tem todo dia. Normalmente a gente. Eu pensei que fosse só o pessoal da farmácia que tivesse para ser chamado, e não sabe. Eles chamam vocês? Muito pouco. A gente realmente tem feito esse trabalho de comunicação entre as Não, equipes porque a multi todas e a gente, gente também, né? quando tem alguma reação suspeita, ou sei lá, a gente comunica com a farmácia e pronto, está pensando que está tudo resolvido. Então, A tem gente que realmente precisa ter uma comunicar. comunicação Não, maior, para a gente garantir a então, segurança, né, do paciente e da gente então também. ótimo, é excelente saber disso, que tem um grupo de alergia específico para ser chamado, que bom, muito bom. A gente tem trabalhado bastante junto, né? A clínica. A clínica, a equipe da clínica geriatria tem, isso já tem sido um fluxo mais frequente, mas a gente estava realmente logo antes do lanche clínico conversando sobre isso, doutora Marisa, como é importante a gente saber esses fluxos para facilitar e ter essa temporalidade que o Leonardo falou que é importante no diagnóstico, né? A temporalidade é muito importante, então É extremamente essencial, é essencial. E até para doença rara, a gente sempre fala uma coisa, assim, quando a gente está conversando, né, com as famílias. A gente nunca trabalha com coisa retrospectiva que eu não tenho certeza. Né? Em reações alérgicas, isso é extremamente essencial, trabalhar com coisas certeiras, daquele dia, momento. hora, momento, o que foi que aconteceu, o que foi que gerou, né? E se isso foi presenciado, então essa certeza é essencial, porque isso pode expor uma pessoa a risco de vida, né? Então é muito complicado. Que bom, que bom. Flávia, você quer fazer suas considerações? Não, eu só quero agradecer também, agradecer a última aula do Leonardo. A gente aprende um monte, sempre fica com dúvida, porque acho uma coisa extremamente muito complexo. Parece fácil, aparece umas coisas na pele, coça, brota lá, mas é muito complexo como as coisas aparecem, como elas vão embora. Então, obrigada mesmo, é sempre muito interessante e importante para a gente. Tá. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença e obrigado por terem aceito o convite do Centro de Estudos. Na próxima quarta-feira teremos um novo lanche clínico. Até logo a todos e bom final de semana e até quarta.